Boa noite a todas, todos e todes. 19h31, segunda chamada. Começamos a nossa Assembleia Geral Extraordinária do dia 17 de dezembro de 2025. Agradecendo a presença de quem aqui conseguiu se fazer presente, agradecendo aos que enviaram justificativas do porquê não puderam estar aqui com a gente, e agradecendo também a quem não está, que esteja nos palcos da vida e nos bastidores, trabalhando muito e ralando muito para fazer todo esse nosso trabalho ser cada dia melhor. Peço desculpa a vocês da minha voz, fim de ano, correria geral, mas queria parabenizar todos pelas conquistas que a gente tem feito, vem fazendo, e dar por aberta essa Assembleia de hoje, que tem o objetivo principal de ter a posse da nova diretoria, porém também de passarmos o bastão, né? Então a gente começa com uma breve prestação de contas dessa diretoria, para que então seja dada a posse. Eu vou passar a palavra à Karina Machado, nossa, até os próximos 15 minutos, nossa vice-presidente. Rô, você consegue compartilhar a tela para gente da Eu planilha financeira? consigo já. Por favor. Como nós vamos fazer, gente? Em função de estarmos fazendo essa transição aí de diretoria, a nossa ideia é apresentar agora esses números para vocês. A gente vai fechar os nossos relatórios e balanços do mês de dezembro e vai solicitar um parecer conjunto aí do conselho anterior, né, que está vigorando até hoje, e também do conselho futuro, para que a gente tenha essa dupla aprovação aqui das contas, tá? E aí é o tempo também que a contabilidade precisa para fechar dezembro. Estou aqui abrindo, desculpa, gente. A gente hoje, para fazer as coisas, a gente precisa ser tudo, né? A gente precisa entender de produção, entender de tudo, entender de computador. Meu Deus, estava sumindo aqui o negócio. Apareceu? Pareceu. Então, tá aqui, Karina. Peraí, vamos lá. Gente, é uma planilha bastante simples. Aqui nessas linhas em verde, a gente está apontando os créditos que a gente teve de janeiro até novembro, né, desse ano. E em vermelhinho, a gente tem os débitos e as despesas, tá? Extraordinariamente, a gente teve aqui uma entrada de valores por conta da aquisição dos catálogos da PQ, além dos valores de semestralidade e anuidades, né? Então, a gente tem uma composição aí de aproximadamente 10 mil reais de entrada de semestralidades e anuidades. E depois a gente tem uma relação de despesas e também a gente faz a prestação de conta dos catálogos nas duas últimas linhas. Essas são despesas que já vêm do ano passado, permanecem esse ano, e a gente ainda tem aí um déficit de valores em relação a receitas e despesas, né? Então, vai ser um desafio aí para a nova diretoria, para o novo conselho, fazer com que a gente cresça pelo menos 20% de associados para que a gente tenha essa equivalência de valores, né? Isso sem subir nenhuma despesa extra, mas a gente precisa ter uma força-tarefa grande aí para crescermos pelo menos 20%. Então, de modo geral, aqui vou passar para vocês, tem o valor da... Desce um pouquinho para mim, Rô? Eu não sei se está aparecendo para todos, o saldo de conta corrente, que a gente traz desde dezembro do ano passado até novembro, né? E esse saldo vai permanecer para a gestão do ano que vem. Então, a gente fez um quadro resumo aqui no final. Depois que a gente encaminhar isso para o conselho, a gente volta para vocês com as validações, tá? Mas é só para vocês terem uma noção geral de que a gente ainda tem aí
uns R$ 2.200 para poder equivaler as contas, tá? Acho que é isso, Rô. Se alguém tiver alguma dúvida em relação à planilha, pode ficar à vontade para perguntar, mas isso tudo vai ser encaminhado para vocês junto com o parecer do Conselho Fiscal, tá? Uhum. Nós tínhamos no ano passado, vocês devem ter lembrado que a gente tinha um gasto mensal vários meses, acho que foram 7 meses, que a gente teve de um assistente administrativo. Esse ano a gente teve só um mês, ele em fevereiro, e ele saiu, Vinícius, e é um cargo que faz muita falta, mesmo que o Vinícius ainda ajudasse, né? A gente estava ali pontualmente, porque a gente não pode ter uma pessoa contratada, então a gente tem agora, a gente está entrando com um processo, o Renato Bolelli, que é professor da USP, está entrando com um processo, já fez uma chamada, já tiveram 5 pessoas interessadas, e a gente agora está cadastrando a Grafias da Cena Brasil para poder oferecer o pedido de estágio, né, de estagiários. Então a gente vai, você quer falar sobre isso ou é só dar esse aviso? Ele vai entrar com esse procedimento. Fala aí. Acho que é esse aviso mesmo. Boa noite, todas as pessoas. Estamos aí procurando encontrar, né, instrumentos que sejam efetivos para nos auxiliar, né, nesse trabalho de secretariado de base, como Rosane tem colocado, que é tão importante e tão demandante, né, essa dimensão de organizar as pessoas, de mailings, de questões. Então, que a gente possa também, dentro desse processo, trabalhar construindo perspectivas de trabalho para jovens aí que estão chegando no mercado, né? Isso nos alegra e que a gente possa aí se estruturar cada vez melhor aí, como Karina colocou também, né, nesse processo de convocar pessoas mais para participarem conosco, para que a gente se estruture cada vez melhor e possa se dedicar cada vez mais também a projetos e a todo esse trabalho, né? E obrigado aí até aqui de toda essa levantamento, finalização. Obrigada, Rê. É, então, gente, a gente tem assim, é, nós temos uma entrada e saída ainda muito baixa, né? E a Grafias, ela funciona de acordo com projetos. Então, quando entra um projeto, a nossa verba aumenta e aí tem sempre essa questão de como que a gente faz a gestão de tudo isso, tá? Então, agora, essa diretoria, ela deixa para a próxima diretoria esse projeto, né, que a gente fechou agora um termo de fomento com a Funarte, e vai entrar 400 mil, que não entra nessa diretoria que está saindo agora, entra para a próxima diretoria. Talvez, não, quase praticamente com certeza, ela entre agora, em dezembro ainda, tem que entrar, porque essa verba tem que sair do governo até dia 30 de dezembro, mas a gente não vai poder movimentar, porque hoje é o último dia que a gente pode movimentar a conta que a gente conseguiu reabrir do Banco do Brasil, porque sou eu e o Renato que assinamos como presidente e tesoureiro. E agora a gente está passando o bastão, já com a eleição dessa nova diretoria. O meu tesoureiro, eu vou reeleita a presidente, continuo assinando, e o Renan vai passar a assinar. Então a gente agora vai ter que acabar essa reunião, mandar o click sign, todos vocês vão assinar a ata o mais rápido possível amanhã, para que eu chegando em São Paulo amanhã, já vá no cartório depois da manhã, aí tem 10 dias úteis para eles avaliarem a documentação, mais 10 dias úteis para aprovarem e mandarem o registro, para daí eu e Renan poder ir no banco, assinar. Então, esse dinheiro, ainda bem que a Funarte ela abre uma conta que é livre de impostos, em termo de fomento, e que é vinculada obrigatoriamente a uma conta poupança. Então, esse dinheiro entrando na conta, ele já entra. O gerente ficou de me confirmar hoje isso, mas não confirmou. Mas eu tenho 99% de certeza que automaticamente, mesmo comigo e Renato não podendo mais assinar, ela vai para uma conta poupança. E aí, quando eu e o Renan pudermos assinar, a gente já vai poder usar esse dinheiro com a conta Cora. Vocês viram que a gente tem zero de gasto de imposto e taxas, porque a gente usa um banco que é gratuito, que é
virtual, né, que é o Cora. Até hoje não deu problema, nosso dinheiro nunca sumiu, mas também não rende. Então, esperamos agora que a casa colocada um pouquinho mais em ordem, que a gente consiga, nessa nova diretoria, avaliar, porque até hoje a gente avaliou e não conseguiu ter um lugar seguro, que vale a pena, mesmo que seja pouco, a gente ter esse dinheiro sempre aplicado, né? A gente não tem, porque essa conta poupança, ela é vinculada só a esse dinheiro do fomento. A gente não pode pegar dinheiro da Cora e incluir nessa conta poupança, ela é só desse projeto do chamamento público, que tem a sua própria prestação de contas, tá? E nessa prestação de contas, foi considerado nesse projeto toda a parte de administração e gestão também desse projeto. Karina, como você quer que siga? A gente fala alguma coisa do projeto de chamamento ou a gente já passa a posse? Eu acho mais fácil a gente fazer a posse primeiro, até porque o Rafa tinha conseguido entrar, não sei se ele vai conseguir se manter online ou se ele já caiu aqui, porque seria bem importante a presença dele. Eu acho que estamos todos, né, da nova diretoria e conselho. Eu acho Rosane, que o Rafa caiu e não voltou. vamos lá ver quantos somos. Nova diretoria. Cadê a Joana? Joana, você está no trânsito? Joana ou Elaine ou Alceu? Quem que está com a lista da nova diretoria que pode nomear, já como comissão de eleição? Peraí, gente, deixa eu pegar a lista que eu tô tentando acessar aqui pelo celular, só um minuto. Tadinho, você está em montagem, né? Peraí, então. Peraí que eu vou. Eu tô entregando um Estou evento daqui a encaminhando pouco, mas para eu tô ele. pegando aqui. Ah, Não, eu vou obrigado. fazer uma coisa mais legal. Tá aí, eu compartilhei a tela. Ah, Se você conseguir ler o seu, tá na tela. Consigo sim. O que eu tenho que falar? É só ler os Fala o nome das eleitos? pessoas. É só realmente ler o nome dos participantes, né, da chapa e fazer a outorga da posse, é isso. Tá bom. Bom, eu, ao seu, como presidente da comissão de eleição, a chapa eleita foi chapa Grafias em Movimento, e de membros nós temos na diretoria executiva como presidenta Rosane Nunes Rocha, vice-presidente Renato Bolelli Rebouças, primeiro secretária Heloísa Maria Lira da Silva Bulcão, segundo secretária Colete Dantas Gomes, tesoureiro Renan Botelho Alves. Como conselho fiscal, nós temos os titulares Ézia do Socorro Neves da Silva, Karina Bortoni Salles Couto Machado, Rafael Augusto Bicudo de Souza, e os suplentes do Conselho Fiscal foram eleitos Luciana Bueno, Marieta Bastos Espada, Ricardo Ribeiro Malveira. Então são esses, né? Então aqui a gente passa a posse dos eleitos descritos anteriormente. É isso, gente? Precisa falar mais Obrigada, alguma coisa? Alceu, muito obrigada. Imagina. obrigada ao seu, é isso mesmo. É isso, gente. E vocês que acharam que não vão, que vai ter só o nome ali e não vai ter trabalho, pode esquecer, porque já já a gente vai perturbar todo mundo, chamar para a roda. Dona Luciana Bueno, com as bolinhas brancas dela, achando que a gente não te viu. Tô brincando. Então, Karina, minha amada, o próximo passo a gente ficou de fazer então, sobre o chamamento, né? Isso. O falar um pouco do fomento, né, que você já falou, não sei se tem algum detalhe que vale a pena já compartilhar, mas em relação ao que consta mesmo no documento, né, no acordo com a Funarte, e também sobre o chamamento da nova curadoria. Tá.
Dora, meu amor, você quer falar um pouquinho desse nosso termo de fomento rapidamente? A gente não precisa explicar todo o plano de trabalho, isso vai ser tudo aberto depois. Mas acho que só para entenderem o que a gente montou, ou estou te jogando na fogueira? Não, pode falar, Rô. Se precisar, eu complemento, mas pode dar sequência. Tá? É, gente, então, assim, o chamamento público foi um desejo nosso de muito tempo, né? Essa é uma batalha que a gente vem fazendo aí desde os anos 2000, quando se criou a Cenografia Brasil e todos os movimentos e tudo mais, desde que a gente, como coletivo, começou a se organizar à frente da PQ, que foi na PQ 2007, que fomos um grande coletivo e criamos a primeira Estat BR. Ali a gente começou muito esse diálogo próximo com a FUNAT, de trabalhar como um coletivo. Mas a FUNAT sempre esteve à frente, desde antes de ser FUNAT, quando era Fundacem, e com esse discurso, a gente sempre esteve muito próximo ao governo para que reconhecesse esse trabalho nosso todo como coletivo e que também reconhecesse a importância da Quadrienal de Praga. A gente criou a associação, vocês lembram? Né? O nosso estatuto estava baseado muito ainda nessa representação brasileira na Quadrienal de Praga. Hoje a gente está podendo até pensar muito na nacionalização e na importância desse mapeamento, de nos conhecermos aqui dentro, mas esse impulso de ter uma representação mais democrática, com a participação de todos, na PQ é que movimentou muito todos nós para criar essa associação. Então, esse trabalho com a FUNAT ele vem sendo feito há muito tempo. O Grassi, que foi o presidente da FUNAT, foi o curador da Brasileiro na PQ 2007, depois aceitou ser o curador geral de um grande coletivo em 2011, e aí 2015 já foi também um coletivo, 19 foi também um coletivo, e 23, como foi já pela nossa associação, e já aí com essa instituição, o que a gente ganhou? Não precisa mais a cada quadrienal, esse era o grande desejo nosso, um novo coletivo, derrubar o coletivo anterior para se fazer reconhecer. Nós agora vamos sendo coletivo sempre, um mesmo coletivo que vai trocando gestões, que vai trocando pessoas e que vai se mantendo como um coletivo e que diminui todas as desavenças que possam ter, pelo menos o que a gente tem tentado sempre fazer, para que a gente exatamente pare de ser coletivo derrubando coletivo e reconstruindo novos coletivos. Então, com a associação como um coletivo institucionalizado, fomos reconhecidos pelo Ministério das Relações Exteriores, pela Embaixada do Brasil em Praga, pela própria organização da Quadrienal de Praga internacionalmente, pelo Ministério da Cultura, pela FUNART, que pediu para estar como parte da comissão de transição para estudar e criar com a gente essa comissão de transição e esse edital que virou um chamamento público. Durante esse ano, essa comissão formada por 10 pessoas, que vocês já sabem, né, que foram pessoas da diretoria, da curadoria da Nossos Países Regiões 23, da Mostra Estudante 23, com experiência em gestão, mais a FUNAT, foram 10 pessoas. Trabalhamos durante o primeiro semestre, fizemos muitas reuniões, estudamos muitos, a gente vai publicar ainda muitos textos sobre isso, estudamos muitos editais, estudamos muitos como são feitos muitos editais, até porque ele, em alguns momentos, ele sairia via FUNAT, depois ele sairia só via Grafias. Então, as duas que estavam da FUNAT na comissão de transição, em paralelo, elas trabalhavam com a gente nessa criação e, em paralelo, dentro da FUNAT, tentando ver como conseguiam fazer isso institucionalmente sair de lá. Então, ia ser um edital da FUNAT, em um momento, acabou não sendo. Ia ter mais dinheiro, ia não ter dinheiro nenhum, ia ter um pouquinho, depois ia ter um pocão, depois não ia ter nada de novo. Foi uma montanha-russa nesses meses todos, mas entre idas e vindas, nós conseguimos agora fechar um termo de fomento em 400 mil. Qual que é a vantagem de ser um termo de fomento? Não é um edital via FUNAT,
o que é uma coisa boa para a gente, porque nós, enquanto sociedade civil, enquanto classe artística, enquanto classe dos bastidores, nós temos o controle também ainda desse processo, né? Esse processo não fica na mão de políticos ou de um governo que vai escolher uma representação. E, por outro lado, a gente fica, poxa, mas como edital fica na nossa mão e a nossa responsabilidade. Foram muitos debates para isso, porque esse dinheiro entra agora, ele não garante a nossa presença em Praga. Esse dinheiro ele não é o suficiente para montar uma exposição para Praga. Esse dinheiro ele entra como pela primeira vez, um ano e meio antes, para nos ajudar a convocar uma curadorias, que vocês vão ler o chamamento, não vamos explicar que o chamamento são muitos detalhes, mas com a experiência nossa, como curadores que fomos, produtores que fomos, gestores que fomos, e com base em todos esses editais, a gente foi criando várias regrinhas, né? Vários, não é regras, mas tem um outro nome que não é regra, porque regra é uma coisa tão impositiva, diretrizes, né? Diretrizes para essa nova curadoria. Então, que incluam pessoas de mais de 2 estados, que incluam pessoas em vulnerabilidade, tem que ter acessibilidade, tem que ter sustentabilidade. Então, tem várias equipes curatoriais, decidimos que vão ser de 3 a 5 pessoas. Então, vocês vão ver o chamamento, todos os itens foram muito debatidos entre nós. Foi um trabalho muito grande, item a item. A partir do momento que nós formamos a comissão de transição, não existia mais quem era a diretoria, quem era curador dos países e regiões, quem era curador dos estudantes, quem era a Funarte. Todos eram a comissão de transição. Foi uma construção demorada, demoramos acho que uns 2 meses ou 3 meses para nos vermos como iguais em uma comissão de transição, né, Rosana? Porque a Rosana, que fez parte da comissão também, é um processo que a gente carrega há muitos anos. Então, eu, como nunca fui curadora da Mostra dos Estudantes, quando eu falava alguma coisa, caracterizava-se que às vezes estava protegendo dos países e regiões, ou se a Rosana falava, parecia que estava favorecendo dos estudantes. E a gente marcava, gente, não estamos favorecendo ninguém. Escolhemos esse caminho. Toda a comissão de transição criou todo o chamamento público para as 2 linhas de chamamento, que é a amostra dos países e regiões e a amostra dos estudantes. Todo o dinheiro conseguido vai ser distribuído igualmente para as 2 mostras no que se tiver que ser feito. Se tiver um cachê para curador, o curador de uma amostra vai ganhar igual da outra, todos os curadores iguais. Essa gestão agora vai ser feita pela Grafias da Cena com esse pensamento que foi criado de igualdade e horizontalidade. Decidimos que a comissão de seleção foram convidadas 40 pessoas para a comissão de seleção dos projetos, das propostas curatoriais. Todas as pessoas que já foram curadores brasileiros, seja para a Mostra dos Países e Regiões ou para a Mostra dos Estudantes, vão poder aceitar o nosso convite. Já mandamos o convite ontem à noite, depois desse sufoco todo de lançamento. Já tivemos algumas confirmações, entre elas a do Antônio Grassi, que foi de 2007 e de 2011, curador, e da Doris Hollenberg, que foi de 2015. De 2023, como todos estamos aqui na associação, acredito que vamos ter a confirmação de todos. Então, assim, vamos ter um processo que criamos também com muito critério. Vocês vão poder ler tudo no chamamento, tem critérios de avaliação que vão ser feitos via formulário, por isso que foi possível que tenham muitas pessoas. São 2 fases. A primeira fase, todos esses 40 ou menos, né, depende dos que aceitarem, vão votar em formulários do Google por pontos, tudo tem pontuações, cada critério tem pontuações que vai de tal a tal. Todos os curadores que aceitarem serem da comissão de seleção vão votar para todas as 2 linhas. Então, não é porque você foi curador da Mostra dos Estudantes que você vai votar só nos estudantes.
Todos vão votar em tudo. O Elo, se puder continuar. Bom, gente, enviamos uma carta convite para todos os curadores. Vamos esperar, claro, que os que não puderem participar, mas a gente espera contar com um grupo grande. Então, vamos ter esse processo. Tem uma fase da seleção, que é essa planilha de pontuação, que cada um faz sozinho, vendo as informações sobre os inscritos. E tem uma segunda fase que os três selecionados, os três equipes curatoriais de cada mostra, que tiverem maior pontuação, a gente vai chamar para entrevista. Então, o pessoal convidado, fora da comissão mesmo, as pessoas foram convidadas, os curadores anteriores, podem participar só da primeira fase ou da primeira e da segunda, conforme a disponibilidade, né? Enfim, a gente tem até 2 de fevereiro para receber inscrições. E e aí, de 3 a 7, não me lembro exatamente, enfim, tem um prazo para fecharmos essa pontuação. E aí, ainda em fevereiro, depois do carnaval, a gente faz essa chamada de uma reunião para essa entrevista, né? Para a gente tirar as últimas dúvidas e ver qual é a capacidade realmente, tentar fazer essa avaliação da seriedade, da amplitude da proposta, essa questão de alcançar mais estados, enfim, tem vários critérios que a gente coloca lá. É, Então, Já terminou, Elô? Queria só fazer pode uma falar, palhinha, um claro, claro, complemento, se você pode falar. finalizou. Quero dizer, gente, eu, né, estive junto aí, estamos na equipe, por conta também de razões de trabalho, essa demanda aí, não estou tanto nesse final, mas quero aproveitar esse momento da reunião e parabenizar mais uma vez toda essa equipe, todo esse trabalho, Dora que está aqui conosco também, dando todo esse suporte jurídico. Eu quero reforçar que é uma conquista histórica de 50 anos de processo curatorial no Brasil, na Quadrenal de Praga, que veio evoluindo a cada nova edição e cada vez mais ampliando o seu acesso, a sua representatividade. E esse é resultado desse trabalho dessa equipe que, de modo voluntário, se dedicou a inúmeras reuniões, como a Rosane falou, foram muitas reviravoltas nesse processo, como sabemos como são nossas relações no país com as instituições e com suas definições e indefinições e questões político-econômicas do Brasil que vão mudando também, mas que existe um esforço muito grande, né, tanto por parte da FUNAT, Ministério da Cultura, instituições, quanto desse grupo representando, de fato, a sociedade civil e os profissionais e as profissionais dessa área, para que a gente pudesse ter um processo inovador, né, pela primeira vez em todos esses anos que se tem uma verba oficial antes do processo acontecer. Né? Para isso, a gente precisou atrasar um pouquinho o lançamento da chamada, que foi agora, né? Mas ainda assim, dentro do nosso prazo confortável de trabalho para a Quadrenal de Praga. E acho sempre importante a gente reforçar, mais uma vez, por que Quadrenal de Praga, né? No sentido, sempre trabalhamos para o Brasil, entendendo que essa sim é uma plataforma comprovada, né? E muitas pessoas que estão aqui acredito que concordam com isso e participam dela, de construção de política pública nacional, de internacionalização do trabalho de artistas do Brasil no mundo, né, e de reconhecimento e de construção, efetivação e ampliação de redes no âmbito nacional, né? Tudo que a gente faz nesse processo da Quadrenal reverte para o Brasil. Então, parabenizo, agradeço e que a gente possa celebrar, se engajar, divulgar, participar, colaborar, e as pessoas aí que não estão envolvidas direto com esse processo da seleção, que possam, enfim, se articular, divulgar e se conectarem, se comunicarem, se inspirarem
para a apresentação de projetos e propostas para as próximas edições. Então, agradeço imenso, é um salto gigantesco, e esse salto impulsiona uma série de políticas e ações, e como Rosane começou no início também falando, para o próprio reconhecimento da força política, da seriedade e da representatividade da associação que é nossa. Então, mais uma vez, convido todas e todos que esse movimento se amplie cada vez mais a nosso favor, porque de fato é nosso. Muito Uma, obrigado, coi- viu, por esse uma, movimento todo. uma coisa que eu queria complementar, que nós conversamos antes de se oficializar a abertura da Assembleia, que foi muito bacana o lançamento do chamamento na Funarte. A Maria Marighella falou muito bem do movimento da associação, falou da importância de ter essa associação, que se não é a única que representa esse coletivo, mas que é importantíssima para ajudar nessa questão das políticas públicas, para ser uma coisa de representatividade dessa classe de trabalhadores, e que a importância que a cultura tem no nosso país, a gente sabe disso, né? Para a nossa soberania. Então foi muito bonito o lançamento ontem, foi um evento muito bacana. E pedir que todos colaborem com a divulgação nas suas Deixa eu só contar redes. mais um pouquinho, é, só um pouco, só mais um pouquinho, Lu, antes da gente pedir a colaboração. É, eu tô sem fala, não posso falar, tô totalmente sem voz. Ontem foi assim. Você viu como melhorou para ontem? Anteontem a gente saiu da festa, da inauguração da celebração, e o Antônio Pitanga estava. Ah, não, o Antônio Pitanga não. O Leonardo Lessa estava fumando um cigarro. Eu falei, me dá um cigarro, que a minha voz precisa estar boa amanhã para poder falar. Aí ele, como assim vai piorar? Eu falei, não, eu vou ter voz para falar. E tive, a voz veio, eu falei, agora já está indo embora de novo. E Elô falou também, só para vocês saberem, gente, que a gente também tem sempre que saber agradecer muito. A nossa memória é muito frágil, a gente esquece. Então, ontem no discurso foi muito bonito, porque a gente lembrou também de agradecer a Sábato Magaldi, a todos que criaram a Bienal das Artes Plásticas do Teatro. O primeiro evento de cenografia mundial foi aqui no Brasil, em 57. Agradecemos a Celeste Bauer, a todos os que foram. Falamos, foi muito bonito. José Dias estava lá, agradecemos muito a ele. E foi bonito que durante tudo isso, quando a Maria Marighella foi para a fala dela, ela falou: Nossa, trouxe tantos homenageando, tantos homens, e olha que bonito. Ela perguntou, eu perguntei para o José Dias, quando é que você imaginaria tanta mulher aqui nesse palco para agora falar da área técnica, né? Que estava lá a Michele, que está aqui, a Michele Augusto, a Renata, a Mona Magalhães, que tinha acabado de sair, eu, Elô, quem mais que eu estou esquecendo que estava lá com a gente, de mulher ali na frente, a Maria de Espada. Marieta, quem mais? Então, e assim, e falando, e aí a gente lembrou de todos os coletivos. O discurso da Carila foi muito bonito. A Carila Matzenbacher, ela foi do Teatro Oficina há muito tempo, ela é da nossa área, então ela fala com conhecimento de causa também. Então temos essa vantagem, vai, mas essa escuta está muito ativa. A Michele Rolim, que também estava da FUNAT com a gente, também é do teatro, foi uma das consultoras que fez o levantamento de obras para a gente no trabalho da TEBR, desde lá de trás, e está na FUNAT hoje. Então, a gente está no engrandecer, agradecemos a todos os coletivos, Mulheres na Técnica, o Povo da Graxa, a ANTE, todos. E assim, o GT Artes Técnicas da FUNAT, do qual a gente faz parte também, tem reunido e debatido muito desde abril. E a Carila brigou muito por tudo isso. Então, essa nossa assinatura do termo de fomento, ele é um ganho não só da Grafias, não é a gente bater peito, eu sou Grafias, não, é a gente bater peito, eu sou técnica, estamos crescendo, venha para Grafias também para a gente ser mais forte como instituição, mas somos técnica, né? Somos artistas e técnicos, porque é muito importante saber que esse movimento vem de muitos, que se não falam, gente, olha só, estamos só 19, 20 aqui, como é que a gente vai falar do Brasil todo? Porque a voz que a gente traz aqui agora não é só desses 20,
não é só dos 55 que são associados, não é só dos 173 que estão no grupo de WhatsApp da PQ Brasil, não é só dos 350 que estão no grupo da ANT, não é só dos 1.239 que estão no nosso mailing. É muito mais, são todas as pessoas a quem a gente está chegando, a quem a gente está conseguindo escutar, porque quando a gente tem um espacinho para falar alguma coisa, a gente não fala só pela gente. Então, eu até pedi licença lá, falei, olha, eu sou aqui branca, carioca, loura, de olho azul, mas eu pedi licença para estar lá representando também os pernambucanos, os acreanos, os gaúchos, os capixabas, pedi licença aos mares, terras, florestas, aos orixás, para representar também os indígenas, os pretos desse país e tudo mais, porque não é uma pessoa, não são 20, não são 50, somos muito mais. Então, assim, que a gente carregue tudo isso e que isso seja um grande movimento, que a gente consiga movimentar esse Brasil. Só, eu não quero ser redundante, mas tem coisas que são importantes falar nesse momento, porque desses aqui é que a gente vai espalhando e a voz de cada um de nós é importante para propagar isso. O momento todo da comissão de transição, que eu quero agradecer mais uma vez a mim pela essa participação, a Heloísa Lira Bulcão, ao Renato Bolelli, ao Rafael Bicudo, a Doralice Leão, a Rosana Rocha, a Heloísa Cardoso, ao Marcelo Girotti, a Carila Metzenbauer e a Michele Rolim. 10 pessoas que trabalharam nesse trabalho de transição para criar esse chamamento público que precisa chegar a muitos lugares. Sabe que nem quando a gente falou que fez o trabalho de consultoria, que chegou num sonoplasta lá do interior do Acre, do não sei da onde, ou cadê o Écio que está aqui ainda? Quando falou, cadê? Chegou, eu soube de vocês. Gente, não importa, a gente tem que ir nos lugares mais longe e chamar, todo mundo precisa saber. A gente não pode achar que botou numa rede social e que a gente divulgou. Muita gente não vê rede social, muita gente não tem ainda internet. Então a gente tem que distribuir no boca a boca. E aí é isso que eu queria revelar para vocês. Em uma das reuniões, onde tivemos problemas técnicos e quem estava online não estava conseguindo ouvir, fomos chamados em cima da hora para uma reunião na FUNAT. Eu estava presencialmente, fui a única pessoa que pude ir, as outras pessoas não estavam, que estavam online, não conseguiam se comunicar, e nessa reunião eu tive que pisar e bater firme no chão e falar: nós temos capacidade, nós temos habilidade, nós temos mérito para fazer esse chamamento. Porque em um momento nós fomos questionados sobre isso. Não é melhor nós aqui da FUNAT escolhermos quem vão ser os curadores e pronto? Porque será que vai chegar mesmo em todo mundo? E eu ali, sozinha, mas com essa comissão de transição ali atrás, que estava sem conseguir se comunicar, a internet não funcionou. Nesse dia, a Heloísa Bulcão, que mora no Rio, do lado da FUNAT, estava numa emergência e não pôde estar lá pessoalmente. Então, por que eu estou querendo dizer isso para vocês? Porque eu Mas estava estive lá online e consegui me manifestar também a favor dessa se história, porque manifestou. fiquei muito, muito chocada com essa fala Não, é que na hora mais de braba não ali do que foi falado, confiança. você não ouviu, né? Eu tive que A atualizar. gente não ouvia direito. A gente conseguia falar, mas não escutava direito. Eu e o É, Rafael. mas só assim para vocês saberem, gente, que quando a gente também assume um cargo desse, a gente também está dando o nosso para bater. E eu ali acreditei que somos coletivo e falei por todos nós mesmos sem saber se a gente ia conseguir. Então, assim, a gente não sabe se vai conseguir ter um inscrito agora, 3.000. De repente, esses 40 que vão assumir aí a comissão de seleção vão enlouquecer, né? De ter que selecionar tudo em uma semana. Mas eu acho que vai depender de nós. Nós temos capacidade, sim, e eu só contei isso para dizer que, às vezes, quem está ali só para assinar, e eu continuo presidente agora, então eu vou falar como presidente para vocês, que eu só atuei como presidente nos momentos burocráticos, onde precisou ter uma assinatura como presidente. Se não, em todos os e-mails, em todas as comunicações, nós assinamos como diretoria
e em ordem alfabética. Por acaso, meu nome é sempre o último. Então, nós assinamos como comissão de transição, como tudo. Então, para vocês saberem que esse é o que nós estamos criando nessa Grafias da Cena, que está aí só com 4 anos de idade. Somos muito novinhos. Então, que venham mais e sejam bem-vindos agora. O Renan. Ah, peraí, antes de dizer bem-vindo, eu queria agradecer a quem estava na diretoria, então, a Karina, que foi nossa vice-presidente por esses 4 anos, e agora fica no Conselho Fiscal, permanece na diretoria, porém parte do Conselho Fiscal. A Marieta Espada, que era segunda secretária, e isso eu estou falando em termos oficiais, tá? Porque somos aqui uma Assembleia Oficial. Segunda secretária, e também passa agora a ser Conselho Fiscal, agradecendo ao Renato como tesoureiro, que agora passa a ser vice-presidente, agradecendo Heloísa Lira Bulcão, grande parceira, que é só no papel, gente, esses cargos são só no papel, tá? Porque no trabalho somos todos ali, igual o presidente, junto, todo mundo na mesma roda. Heloísa Lira Bulcão, que trabalha dia e noite, noite e dia. Quem mais me ajuda? Rafael Bicudo. Me ajuda, Elô. Quem mais que está saindo? Antes de dar boas-vindas a quem está chegando. Não, Rafael Bicudo, você falou, Lu Bueno era do Bia conselho Junqueira. também. A Enfim, Bia Bia Junqueira não está Junqueira aqui era do agora, conselho. mas Bia Junqueira continua firme com a gente, não está nesse comitê, né, agora novo da nova diretoria, mas esteve no Conselho Fiscal. Lu Bueno continua também com a gente, agora como suplente no Conselho Fiscal. E boas-vindas a Colete Dantas, trazendo aí mais gente desse Brasil varonil, vindo a Colete, que é do Espírito Santo, mas que está em Pernambuco, que já passou por não sei aonde, que é do Brasil inteiro, Nascida da Paraíba, né, nascida Colete? na Não Paraíba. é isso? A Fale, Érica, brasileiro. que está lá no Pará, se vocês quiserem também trazer alguma palavra aí do que vocês estão esperando para fazer parte desse coletivo, e Ricardo Malveira também lá do Tocantins. Fala, Colete, meu amor. Tá Tá mutada. sem Oi, pronto, áudio. agora consegui. Bom, gente, é uma honra estar participando, né, desse coletivo. A gente sempre nessa distância que a gente vive, distância entre aspas, né, desse centro, centro-sul, centro-sudeste, e com dificuldade de mobilização nesses espaços. Mas eu acho que é um lugar que a gente precisa avançar. E estou aí disponível, pronta para a gente poder colaborar o que der. No mais, é isso. Eu acho que estou só escrito aqui o que eu sinto agora. Ai, que lindo! Que Peraí, lindo, Colete. foto. Tem Oi, emoções cenográficas, que lindo. adorei. Foi Pronto, você, é isso. foi você que fez? Pode vender. Não, Gente, a gente tem que criar a marca da Grafias com algumas frases. Vocês tratem de criar. O Clebson ontem, cada evento que ele tá, foi o terceiro evento, ele levou o capacete que ele faz. Então ele levou, era 50 anos da Funarte, Grafias da Cena, ele põe, tinha, nossa, rodando, entrando, saindo, um barato. E aí Centro técnico. ele deu de presente para Marighella e para Margarete Menezes um E para capacete Carila. para Carila. Ah, foi para Carila? Foi para. Carila para Marighella Acho que a Margarete não, foi a Carila. Não, não. É. Ésia, querida, você vai trazer o Pará para a gente? Vai levar a gente para o Pará? Vai fazer o Pará estar mais aqui, todo mundo junto e misturado? Só que o uai. O uai é termo de outro lugar, né? Uma égua. É só né? A escola de teatro está aqui, a gente está aí trabalhando também para formar, né, esses técnicos, né, que a gente tem um curso de cenografia, de figurino. Agora a gente tem um curso de produção cênica, que, na verdade, ele forma mais para ser diretores, porque a gente tinha um projeto livre
de aulas livres, né, que formava o pessoal para dirigir, né? A ideia desse curso, que é uma graduação, é para criar novos diretores, né? E eles estão saindo e estão produzindo. Já está na segunda e terceira turma desse curso, mas estamos aqui para ajudar também, né? É esse coletivo. Até a Grazi, que você até mandou para ela, né? Ela já até publicou aqui no nosso WhatsApp de cenografia, esse edital. Legal, que bom. Então, vamos ver se o povo se E interessa, bom, né? continuando essa convocação para divulgar, gente, divulguem para os seus contatos diretos. Eu estou fazendo isso, estou mandando o link do chamamento para todas as pessoas de todos os lugares que eu tenho contato. Muita gente respondendo, encantada, muito bacana. Então, acho que cada um tem que fazer esse trabalho de formiguinha também, de divulgar bastante, para a gente ter bastante inscritos. Eu estava lendo aqui o edital rapidinho, eu não li bem ainda, mas parece que vai ter alunos vai poder ter alunos na equipe, é isso? É Sim, obrigatório ter uma coisa assim que eu É, estava lendo. é obrigatório, a gente pede que tenha, tem que ter um professor, a gente colocou como para os estudantes obrigatório serem professor. curadores. É, E tem que ter Sim. um professor, pelo menos um professor, para oficializar, institucionalizar a equipe, né? a gente vai fazer uma sessão aberta que está marcada a princípio para 21 de janeiro, mas talvez a gente tenha que fazer uma outra antes, porque 21 de janeiro é, já é muito para frente, e porque já é É. 2 de fevereiro é o limite, tá? Mas assim foram tantas idas e vindas que eu acho que não vale a pena a gente agora aqui tirar dúvidas sobre o chamamento, até porque às vezes a gente que trabalhou tanto nele tem dúvidas também, porque foram tantas idas e vindas que a gente mesmo está tendo dúvida. Por exemplo, agora você falou, eu tenho dúvida se é obrigatório ter estudante. Eu acho que podem ser estudantes e professores, mas tem que ver lá depois. Tem que ver. Eu queria pedir para a Rosana, se quer falar alguma coisa que a gente falou aqui da comissão de transição, Rosana Rocha, que participou também desse processo todo de construção aí, né, Rô, que é tão difícil. Eu acho que Rosana não está mais, cadê ela? Assim, aqui, Ah, tá sim, tá sim. Oh, é abri que muda o lugar das pessoas, a gente perde. Eu tô com um probleminha só no áudio que vai. Talvez retorne, mas vocês estão me ouvindo bem? Tá, estamos te ouvindo bem. É só fazer coro, né, de que é um momento muito importante, né? Esse é o melhor dos mundos para poder pensar na quadrienal de 2027 com esse recurso, com essa organização de tempo, né, de muitas reuniões. Eu também, cada um participa do tanto que consegue, vai ficando cada vez, né, vai ficando apertado, Rosane também, né, ficou muito apertado, assim, para conseguir acompanhar até no final, né, esses momentos, acho que desconfiança também da Funarte, né, na verdade é uma parceria, como você falou, Rosane, de parceria, conversas, de muito tempo, né? Uma construção que não vem de hoje, de muitas pessoas. Então, assim, acho importante a gente que foi da Mostra dos Estudantes também ter participado. Tem vários questionamentos, vários entendimentos no meio do processo, coisas com demandas, assim, urgentes, né? Então, assim, são vários momentos. Mas é muito importante a gente chegar nesse ponto, né, hoje, e acho que eu puder colaborar também, né? Fico pensando na questão de comunicação, que eu acho que tanto para os artistas, né, para as duas mostras, mas assim, é uma coisa que precisa ser olhado com carinho, com cuidado, para poder ter a reverberação, né, para poder realmente acessar as pessoas, enfim. Mas eu queria só agradecer também, né, as pessoas que tiveram à frente. Falo aqui também pelo Elô, pelo Marcelo, né, que não puderam estar hoje na reunião. Mas é isso, né? Um momento importante. Fico feliz também de ter participado. Quero poder contribuir nessa parte, ou pensar, né, como que a gente pode se comunicar melhor, porque
às vezes não é difícil chegar na ponta, né? É tão complexo, na verdade, nossa área toda em si tem tanto tempo só de explicação para poder começar toda a conversa. Mas é isso, gente. Eu queria só parabenizar mesmo. É. E, E aproveitar o que você falou, aproveitar, gente, que também não são só essas pessoas que assinam ou estão aparecendo na frente e tal. Às vezes um e-mail que algum associado mandou perguntando uma coisa ou dando uma ideia e que muda todo um caminho, sabe? Então, assim, que a gente espalhe por aí, para que mande mesmo. Tá, às vezes tomando banho, teve uma ideia, poxa, por que que a associação não faz isso? Manda lá. Aí a gente debate na diretoria, às vezes isso vira um projeto, sabe? Uma coisa que pode parecer uma bobagem e pode ser tão importante. Então, assim, tudo é escutado, sabe? Tudo é levado adiante. E principalmente agora, é lógico que a gente é tão difícil a construção e que às vezes quando vem crítica a gente fica, puxa, ai meu Deus, mas vem para reclamar. Sempre tem esse clima, às vezes, da gente ficar chateado, né? Mas não é reclamar. Eu acho que é importante que a gente seja crítico. Então, olhou o site, puxa, isso aqui não está legal. Gente, manda uma mensagem, ó, por que que isso aqui está no site na home desse jeito? Não podia ser assim, assim? Aí dá uma ideia do como pensou, entendeu? Aí a gente vai, que aí a gente recebe isso, já passou, o Luiz faz isso, Renata faz aquilo, não sei quem faz aquilo, que a gente da diretoria recebe os e-mails e vai já sabendo a quem pode pedir, entendeu? Então, viu uma coisinha, às vezes, não segura para você, porque não vai ajudar, sabe? Então, assim, é ruim quando não dá a ideia do que pode fazer no lugar. Só às vezes falar tá ruim não ajuda, porque a gente já está tão tentando fazer tudo, aí mais uma coisa que não consegue, a gente fala, putz, mas essa. Mas às vezes a pessoa dá uma ideiazinha, e se fosse isso? Não sei se é besteira, mas sei lá. E às vezes é uma baita de uma ideia boa, que nem no teatro, né? A gente constrói muita coisa ali na mesa do bar. Então vamos fazer, às vezes, o e-mail, o WhatsApp também é a mesa do bar, ou às vezes, sei lá, dá uma ligada, a gente também pode se falar, é tão gostoso também, quando tem tempo de atender ou não, né? Então é isso, gente. Eu acho que a gente já foi bastante aqui, todo mundo tem. Eu acho que a gente pode fechar oficialmente a sessão e quem quiser ficar conversando fica, para que a gente também não tenha esse, esse comprometimento aí da ata, né, Karina? Está secretariando a gente hoje. Como é que a gente está nessa. Eu preciso só para fins de registro que a gente confirme a nova diretoria e conselho fiscal, RG e CPF. Se vocês puderem mandar para a Rô agora, só Já tem, confirmando. Não, já não, é que tem. tá faltando acho que do Ricardo, eu acabei de confirmar, Rô. Ah, é? O do Ricardo, eu acho que está sem o RG, mas não custa a gente Ah, confirmar o RG e CPF tá, de todo mundo confio. antes da gente mandar, tá? Boa, Se vocês puderem mandar por WhatsApp, a gente reúne tudo aqui. é verdade. Foi porque falta o RG do Ricardo. Tem um documento aqui que tá, manda todo mundo aí. Melhor todo Gente, mundo mandar e aí eu confirmo aqui. tá, vou mandar o meu também. É para mandar aqui no chat, é para mandar no grupo da Grafias, é para No mandar para onde? WhatsApp, melhor no grupo da grafia no WhatsApp, Tá, Elô, por Ah, favor. ok. tá. Porque aí o que que a gente vai fazer? Assim, ainda hoje a gente manda para as assinaturas, né, Rô? Para amanhã de manhã você já conseguir registrar, né? Acho que sim. Depende de como eu vou chegar em São Paulo. A- Pois é. um caminhão de cerveja virou na serra. Então a viagem que era para ter sido 6 horas foi 12. Foram 12. Não deu para pegar a cerveja, o ônibus não parou. Uma pena. Mas aí agora vamos ver na volta. Eu pretendo chegar amanhã de manhã, mas se eu não for no cartório amanhã, eu vou. Ah, não, não vou mais. Vai ser amanhã. Porque agora eu aprendi. Gente, como a gente aprende. Uma das coisas que voltaram, um dos motivos do porquê voltaram os documentos é que não aceita o documento, parte assinada com reconhecimento de firma e parte com assinatura de certificado digital, GovBR. Ou é tudo com caneta, ou é tudo.
E aí eles queriam que a gente mandasse a ata da Assembleia para cada um de vocês assinar. Eu falei, moça, você não tem ideia, isso é uma associação nacional, até ir lá do Acre para Manaus, para o Pará, para não sei o quê. Então a gente agora faz tudo eletrônico. Então eu vou mandar o ClickSign, e aí todos vocês. Foi fácil usar o ClickSign, não foi? Só que, só que no cartório, como tudo a gente vai aprendendo, no cartório a gente paga por página. E eu levei muitas páginas para poder comprovar tudo. E aí, imprimi tudo dela. Isso não precisa, isso não precisa, isso não precisa. Eu falei, moça, mas demorou muito para organizar tudo isso. Mas você vai pagar 1,10 para cada página? Não, não, então não precisa, então não precisa. E aí, no ClickSign, eu não sabia. Eu marquei todo mundo em cada posição. Então, eu marquei, por exemplo, Renato Bolelli. Eu marquei associado, tesoureiro, filiado, sei lá o quê. E aí, quando eu fui imprimir o ClickSign, saíram 20 páginas, porque cada um de vocês estava como um monte de coisa. A assinatura não foi uma vez só, foi com todas, cada ocupação que eu coloquei para cada um foi uma assinatura. Então, agora eu já sei, eu vou botar todo mundo só associado, vocês vão dar ok lá, e aí já vai chegar. Gente, é muita burocracia, a gente tem que nascer de novo para aprender tudo. Fala, Elô, que você está com vontade de falar, é que eu vi. Eu? Né? Não, nadinha. Mandou o seu RG? Mandei. O que mais que falta, cara? Era só o do Ricardo que estava faltando. Agora eu vou conferir todos. Assim que todo mundo mandar, eu confiro. Tá. E, Eu vou e, colocar tudo reduzidinho a letra aqui para você, Rô. pelo amor de Deus, também tem isso. Eu não sei como, estava tudo numa página só, o cara da Xerox foi imprimir, saiu em 10, tudo com espaçamento 2. Eu acho que ele fez de propósito. Eu falei, porque tinha que ter a diretoria, é só o nome de cada um com endereço, telefone, RG. Isso era uma página, virou 10. Olha, vivendo e aprendendo. Até nisso, povo rouba. No espaçamento entre linhas, você acredita? Mas eu acho que era esse o tópico final. Eu posso dar por encerrado e a gente conversar besteira? Sim, sim. Tá. Então, dessa forma, se alguém quer falar, ter alguma, tomar a palavra por algum motivo ainda que esteja relacionado à Assembleia, pode falar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Que se registre em ata? Não? Então, todos de acordo, nova diretoria eleita, parabéns para todos nós, parabéns para a Grafistas da Cena Brasil, está encerrada esta Assembleia.